computador. Recording in progress. Finalmente, obrigada. Obrigada, Lu. Agora deu certo. Viste a fotografia linda da Luz para esta conversa? Cristina? Adorei, adorei. É ali na moraria. É ali na moraria. Oh, que bom, que Vocês bom. querem colocar para poder... Olá! Sono um bocadinho mais. Gente. Não sei. Não sei como é que a gente há de estar para tu nos veres. Eu tô vendo. Vocês estão se arrumando aí, eu tô vendo todo mundo. Acho que estou. Se a gente se puser muito perto, lá temos que pôr a máscara, não? Coline! Olha, eu estou negativíssima hoje. Fizeste A gente de vez em quando faz os testes. Está tudo bem, isso é por causa do... Pois é, isso mesmo. Obrigada, doutora. Nunca fiz um teste na vida. Não importa se eu estou aqui mais perto. Está bem? Obrigada. Eu também Guilherme! Bernardo! Carolina Ross. Estão todos chegando aí, tá ótimo. Então, Sofia, que achas? Começamos? Acho que sim, querida. E pronto, e a gente sabe que a conversa... Olá! Que a conversa vai ter que coisar daqui mais ou menos a uns 50 minutos. Porque eu preciso sair às 3, então acho melhor começar para não ficar tão rápido. Olha, rápido. amiga, se tens que sair às 3, aqui em Portugal já te foste embora. Verdade, aí já se foi. Sais às 3 de Brasília, de São Paulo, sais às 4 ali da Espanha-França da Colina, sais às 4 não, às 7. Não, às 7, isso mesmo. Não, para nós é às 7 aqui, às 8, né? Espanha-França. Bom, vamos começando. Eu gostava muito, muito, muito de te ouvir um bocadinho. Nós estivemos a estudar um bocadinho para podermos estar um bocadinho mais por dentro. Mas eu pensei assim, Sofia. Diz? Na verdade, eu pensei em compartilhar com vocês algumas coisas que eu venho estudando. E aí eu conto um pouquinho e depois a gente também conversa. Aí vocês me perguntam, me falam o que vocês quiserem, tá bom assim? Claro. Tá bonito, tá lindo, obrigada. Então pronto. Foi ano passado, né, Sofia, que eu também fiz conversa com vocês? Foi ano passado? Tu estás sempre todos os pedras, sempre que a coisa começa a ficar muito louca. Cristina, onde é que estás? Então, eu até esqueço, eu estou muito sem noção do tempo com essa confusão aí de Covid, a gente não lembra mais nada. Mas, enfim, na outra vez que conversei com vocês, já estava contando que eu tinha começado a ler um pouco sobre outras vidas, não só as vidas humanas, mas estava lendo também, conversando sobre a vida das plantas, sobre insetos. Aí, sim. Né? Insetos. Eu disse que nós também estávamos pelas plantas e por aí. Então, os robôs. Eu tenho uma aluna muito querida que está estudando os robôs, especialmente os robôs japoneses. Então, eu já estava, assim, nos últimos 2 anos, olhando para outros modos de vida, né? Pensando um pouco como que a gente pode aprender, né, com outros modos de vida. Sim. E eu comecei através dessa autora aqui, vou até mostrar o livro para vocês, ver se vocês estão vendo. É uma autora que se chama Mel Chen. Ela escreveu esse livro que eu traduzo, seria assim, Animacidades. Ok. E foi através dessa autora que depois, Sofia, eu posso mandar para você. Era bom, eu vou falar. Para quem quiser, vocês mandam os mails. E Isso.
Não, olha só, para a gente não perder tempo com isso agora, eu depois vou mandar para a Sofia alguns livros que eu tenho lido e o nome dos autores, tá? Então, aí depois, quem se interessar, aí, inclusive esse aqui, da Mel Chen, eu tenho em PDF também, então eu mando para você. Ok, está bem. Tá bom? Então, assim, eu comecei a ler o trabalho dela e, num certo momento, ela fala sobre essa cripistemologia. E eu fiquei muito curiosa com esse termo, porque a cripistemologia teria a ver com essa palavra em inglês, creepy, Yeah. né? Que é sempre alguma coisa assim, esquisita, assustadora, né? E eu falei, nossa, de que será que ela está falando? E aí ela conta nesse livro que, quando ela era criança, ela foi muito afetada pelo mercúrio. Ela se intoxicou com mercúrio durante muitos anos. E quando ela já estava adulta, um pouco antes de começar a escrever esse livro, ela ficou muito doente por causa dessa intoxicação de mercúrio. E aí aconteceu uma coisa com ela que ela diz em inglês, é como se fosse assim, brain fog, como se você tivesse uma espécie de uma neblina na cabeça que você não conseguia pensar direito, não conseguia pensar com clareza, né? E, além dessa dificuldade de pensar, ela começou a ter uma dificuldade também para se locomover. Então, assim, difícil atravessar uma rua, difícil andar. Vocês estão ouvindo bem, gente? Está dando para ouvir? Passou agora um caminhão, é o mal de estar na rua, ou o bom. Mas tá bom. Qualquer coisa, vocês me perguntam, eu falo de novo. Ela estava a ter dificuldade de pensar e também de se locomover. Isso, exatamente. E aí ela percebeu que as pessoas começaram a tratar ela de uma outra forma. E ela diz, era estranho, porque parecia, num certo momento, que ela não era mais nem um sujeito, mas também não era um objeto. Então, ela ficou assim, nesse meio do caminho. E as pessoas olhavam para ela de uma forma muito esquisita. E aí ela começou a se interessar e descobrir que várias pessoas estavam falando dessa creepistemology, né? Aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso, porque a ideia principal é que, a partir do momento que você está vivendo uma situação de crise, pode ser por uma questão de doença, pode ser por uma questão de uma crise existencial, pode ser uma crise política, seja qual for. A Lu está a dizer, pode ser os refugiados, podem ser várias situações. Várias coisas que fogem dessa ideia do normal. Então, vocês podem pensar em qualquer assunto, né? Então, tem até uma espécie de uma definição assim. A cripistemologia está ligada a experiências de tempos, espaços e lugares que se constituem como práticas de sobrevivência e não buscam nenhum tipo de normalização ou recuperação. Então, normalmente, isso deriva de experiências de crise contínua. Um dos primeiros autores que começou a falar disso, e eu vou mandar depois, então, para a Sofia essa bibliografia, né? É um cara chamado Robert McRuer. Ele é professor lá da Universidade George Washington. E ele escreveu um livro chamado Creep Theory, Cultural Signs of Queerness and Disability. Então, ele está falando de uma questão de deficiência física, né? E está falando sobre queer. Então, esse é um livro que muitas pessoas, então, mencionam esse livro como o começo dessa creepy theory. Você conhece Jonathan Maldonado?
Sim, sim, também está nessa referência, Sofia, também. Então, eu comecei a reunir, porque é uma coisa que está me interessando muito, que eu estou querendo até escrever uma coisa sobre isso, que, lógico, depois vou mandar para vocês. Eu comecei a juntar vários autores, tem alguns que falam desse ponto de vista de quem tem algum tipo de doença, mas que não quer se curar da doença. Não é para normalizar a doença, mas para viver essa singularidade corporal, né? Ou, por exemplo, um autor que eu gosto muito também, que é o Jack Halberstam, que ele escreveu A Arte Queer da Falha, né? Do fracasso, em que, inclusive, ele é o organizador dessa coleção, que se chama Modernidades Perversas. É o título da coleção. Eu estive com ele agora na Bienal de Arquitetura do Porto. Então, olha que legal. Mas por Zoom, porque ele era para ter vindo ao Porto e depois com estes confinamentos outra vez não pôde, mas foi há pouco tempo. É interessante, sim. Então, esse livro dele, da Arte Queer da Falha, ele inclusive foi traduzido em português aqui no Brasil, e eu estive com o Jack numa mesa há uns 4 anos atrás, quando teve um encontro do Instituto Hemisférico aqui em São Paulo, que é esse Instituto de Performance Política, né? Eu estive com ele e eu gostei muito dessa discussão. Ele é um professor trans, né, que era Judith Halberstam e virou Jack Halberstam. E ele fala sobre essa questão do fracasso ou da falha ligado a essa ideia de queer, no sentido de que a falha é uma potência de criação. E é aquilo que falha em relação ao neoliberalismo. Então, não é uma falha no sentido pejorativo de algo que não dá certo, mas deliberadamente não está alinhado com as questões capitalistas, de mercado, com os padrões, né? Então, essa creepy theory tem a ver com isso também, que seria tudo aquilo que parece esquisito dentro de um padrão normal. Isso não é visto de uma forma negativa ou pejorativa, mas é visto como justamente aquilo que tem uma potência para a criação, para encontrar outros caminhos, né? E eles vão usando umas terminologias que eu achei muito interessantes para a gente. Então, fala, por exemplo, assim, de infidelidades disciplinares, que é uma coisa que, por exemplo, eu e Helena, há muito tempo a gente vem trabalhando com a ideia de indisciplina, né? Sim. Então, há muito tempo mesmo. Há muito tempo a gente fala nisso, né? Outro termo que eles usam é promiscuidade epistemológica, que eu achei muito legal também. Que essa ideia promíscua de você não ficar guardando cada um dos saberes dentro de uma caixinha, mas poder trabalhar com essa mistura, né? Essa ideia de promiscuidade eu acho muito legal para pensar conhecimento. Aí também irreverência teórica e imaginação heterotópica. Quando eles falam isso, imaginação heterotópica, é para pensar naquele termo do Foucault de heterotopia. Claro. Não sei, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem essas coisas que o Foucault falava, que não era a luz, não era uma coisa... São as heterotopias, é aquilo. É assim um texto de cabeceira, um texto que vem sempre, não é? Não, é importante porque justamente ele diz, não é a questão de ficar buscando uma utopia, mas é encontrar e criar outras territorialidades, né? Então, que são essas heterotopias. Então, essa ideia de ficar buscando essas singularidades e não ficar classificando isso como sendo
normal ou anormal, ou esquisito, ou começar a dar nomes, né? Porque eu confesso para vocês que a primeira vez que eu ouvi esse termo cripistemologia, eu fiquei um pouco cismada, porque eu falei, será que não é de novo uma classificação? Então, colocar um montão de coisas juntas e dizer isso é tudo esquisito, isso é tudo creepy. Então, eu pensei, talvez não seja uma saída tão interessante assim. Mas depois, lendo os autores, eu entendi que o que eles estão querendo dizer é que talvez seja um momento da gente estranhar a ideia de epistemologia. Porque E de esse termo normatividade. E de normal, e de normatividade, claro. Isso mesmo. Porque epistemologia quer dizer o modo como a gente conhece. Só que as diversas epistemologias que vão sendo criadas, que nem, por exemplo, aqui no Brasil, se discute muito essa questão, que até foi o Boaventura de Souza Santos que começou com isso, essa história de epistemologia do Sul, né? Então, de falar a necessidade de se pensar nisso, né? Nessas epistemologias do Sul. E aqui no Brasil estamos muito conectados com essa discussão do decolonial, do anticolonial. Então, pensar epistemologias do Sul e não essas epistemologias europeias ou das Américas do Norte. Agora, a discussão de cripistemologia parece que dá um passo além, porque não é estabelecer uma nova epistemologia, é acabar com essa ideia dos saberes organizados, acabar com a ideia de modelo de conhecimento. Então, não é pensar, tem um modelo de conhecimento no norte e um no sul, tem um modelo europeu, tem um modelo latino-americano. Não tem modelo de nada. Então, o conhecimento vai se organizando a partir das singularidades, e essas singularidades, em grande medida, são as singularidades corporais. Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou vivendo, como foi o caso da Mel Chen, essa brain fog, isso não é que não vai permitir que eu pense, mas isso vai abrir a possibilidade de pensar de uma outra maneira, de pensar a partir das percepções do corpo. Então, eu vejo que nessa coleção aí, organizada pelo Jack Halberstam, ele começa a chamar várias pessoas que estão pensando a partir das suas singularidades. Então, por exemplo, tem algumas discussões que falam até sobre essa questão tecnológica, que eu falei para vocês que eu tenho estudado muito com a Bia, essa minha orientanda, né? que estuda robótica. Aí entra também numa coisa que vocês já me conhecem, vocês sabem que eu estou sempre transitando por esses estudos do Japão. Então, sobre essa possibilidade de criar novas singularidades a partir da tecnologia. Então, sejam pessoas digitais, né? Sejam robôs, sejam outros tipos de projeto que pensam a apresentação do corpo de uma forma distinta. E quando se cria um outro ambiente, também necessariamente se começa a pensar diferente e perceber diferente. Então, isso, eu acho que tem umas consequências esse negócio dessas discussões aí da cripistemologia, porque quando a gente fala nas diferenças, muitas vezes entra um debate político sobre a questão da inclusão. Inclusão ou exclusão, né? Só que o incluir o singular dentro de um ambiente que está normalizado é quase como incluir para excluir, porque não se muda de fato o modo de pensar.
É quase que como aderir a algo que é diferente ou alguém que é diferente numa situação que está normalizada. E essa é uma proposta um pouco diferente, que é não pensar a partir daquilo que está normalizado, de nenhum tipo de modelo ou de algo dado a priori, e tentar imaginar junto uma outra possibilidade. Então, eu fiquei pensando numa coisa que eu acho que interessa para vocês também, que é a questão pedagógica. Então, como a gente pode pensar uma pedagogia que não trabalha com modelo dado, com modelo pronto? Eu acho que o SEM vem fazendo isso há bastante tempo, inclusive, Sofia, naquela experiência de dançar as teorias. Eu acho que vocês já vêm testando outras coisas. A própria constituição do Pedras, eu me lembro que desde a primeira vez que eu vi, eu já achei isso interessante, porque ali se coloca uma relação com a cidade que também não é fazer da cidade um cenário, mas é, de fato, aprender com a cidade e se constituir na relação com a cidade. Então, talvez essas questões que vêm sendo tratadas, né, sobre cripistemologia, sobre animacidade, aí eu posso, se vocês quiserem falar um pouquinho o que é isso também, de animacidade, eu acho que isso talvez seja uma possibilidade da gente lidar com o conhecimento de uma forma mais radicalizada a partir da percepção do corpo. Então, eu vou falar um pouquinho o que é esse negócio da animacidade, e aí talvez a gente pode começar a conversar também. Vocês... Estamos bem, estamos bem, estamos bem, estamos bem. Né? Não, Vocês podem me perguntar. Eu só sinto que... quer dizer, isso é uma espécie... Isso tu estás a trazer, que é como tu disseste, e eu sinto muito afinadamente, é muito... são brechas, são buracos, são ventanias a que o SEM se dedica desde sempre e a que tu também te dedicas desde sempre, não é? Portanto, no fundo, é dar um nome a uma prática de existir que nunca esteve nem um bocadinho conformada com a normatividade, a normalidade, os padrões de comportamento e de ser. E nós temos continuado estes anos todos caminhando, confiando nessas bolsas de respiração onde podemos ser o que vamos sendo e co-ser o que vamos sendo. Não sei se a Europa... Não sei se é epistemologia e se é a Europa e alguns outros lugares do mundo, pronto, digo nomeadamente a Europa, porque moro aqui mais neste lugar antigo, tenho muita ternura por ele, mas parece-me muito estagnado e muito encriptado, para dizer cripto também de outra maneira. Muito bom, Sofia. Olha, o que me parece, veja o que vocês acham, mas o que me parece é que em todos os lugares, os mais antigos, os mais novos, os ancestrais, os atuais, sempre tem esses, como diz o Kunitz, né, nosso amigo, Sofia, o Kunitz diz que são os partidários da vida singular do corpo. Então, esses partidários da vida singular do corpo estão em todos os lugares e normalmente não estão alinhados, porque eles são sempre dos micromovimentos, justamente porque nunca estão no mainstream, nada disso, né? Então, o que me parece é que, assim, cada vez que você tenta nomear alguma coisa de uma outra forma, também, de certa forma, aparecem novas perguntas para aquilo, que é o exercício de linguagem que a gente faz, porque nós somos seres de linguagem. Então, cada vez que a gente inventa uma palavra nova, né? Há pouco falamos, o Foucault falava heterotopia. Quando ele lança uma palavra como heterotopia, isso também lança uma série de questões para a gente. Então, quando aparece essa noção de cripistemologia ou de algo que é creepy,
isso tira o creepy de um lugar exclusivamente pejorativo, para a gente pensar junto outras possibilidades. No Japão, eu tenho lido há muito tempo sobre isso, só que eles não usam esse termo creepistemologia, eles usam excentrismo. Excentrismo no sentido de algo que está fora do centro. Tão fixe. Então, Claro. inclusive assim, para falar de alguns artistas que eram considerados como excêntricos, não no sentido mais assim estereotipado do exótico, Sim, sim. do bizarro, mas no sentido de estar fora daquelas regras. Então, eu tenho um amigo que escreveu um livro sobre isso, eu também vou mandar para a Sofia, porque eu tenho esse livro dele em PDF. Ele fala, por exemplo, ele fala dos gravuristas ali, daqueles movimentos de ukiyo-e, né? E ele, por exemplo, o Hokusai, que é um que todo mundo conhece, porque fez aquela grande onda, né? Aquela grande onda do Hokusai, que virou, enfim, está num monte de souvenir, né? Mas o Hokusai era um grande excêntrico. Ele se mudou mais de 90 vezes de casa. E ele mudava tanto das casas porque ele não se adaptava em lugar nenhum. E algumas vezes ele era enxotado das casas porque o biógrafo dele diz que ele não gostava muito de tomar banho. E essa excentricidade do tipo de vida e da não adequação é que faz justamente ele criar um estilo de gravura que não existia, né? Então, tem muita... Eu acabei, Sofia, de traduzir o livro do Kunichi sobre Artaud, né? Acho que eu até tinha te contado que eu estava nessa tradução. E esse livro dele é muito interessante porque ele aprofunda muito essa questão do Artaud, que é muito falada, mas é pouco aprofundada, que é essa ideia de um corpo sem órgãos. Então, muita gente fala disso, principalmente à luz da discussão de Deleuze e Guattari, porque eles escreveram sobre isso nos Mil Platões. Sim, Mas sim, a maneira... não vão mesmo ao Artaud, né? A luz então, vai estar aqui também. Não, eu ia falar, era a propósito excêntrico do Chekhov. Cristina, não sei se você sabe, mas há pessoas que têm como teoria do Chekhov que a produção literária dele é excêntrica, no sentido em que os grupos não têm centro. E quando têm, o centro está ausente. Ou morreu, ou está para chegar, o que é muito engraçado porque mete a palavra excêntrico não só nessa coisa de ser absurdo, de ser desconhecido, mas também de realmente não girar à volta de um centro. Yeah. Luís, é exatamente isso. Aí o Chekhov é um exemplo incrível. Todas as peças dele, a única peça em que a personagem principal está em cena foi uma que ele nunca acabou, que é o Platonov, já nem me lembro como é que se chama. É engraçado, era só para dar mais uma chega ali ao excêntrico. É muito legal. Então, é isso mesmo. Essa ideia, tem vários termos, né? Ou é padrão, ou é campo de conhecimento, ou é modelo, ou é centro. Então, na medida em que você abandona esses termos, mas não é só para trabalhar um outro discurso, mas é para realmente pensar a vida a partir de uma outra perspectiva, né? Ou não pensar a partir de mas pensar a partir do coletivo. Isso é uma coisa interessante também que me chamou muita atenção nesses estudos que eu fazia das plantas, porque a planta, aquele autor que eu falei para vocês que eu andava lendo, né? O Kocha, sim. O Kocha, né? Kocha, sim. Isso, o último livro dele, do Metamorfoses,
que me interessa muito, porque há muitos anos eu penso também nessa questão da metamorfose, até desde a época que eu estava estudando Butô. A metamorfose é uma operação muito importante, né? Mas ele diz, na planta, e principalmente quando a gente pensa a flor, ao invés de pensar no ponto de vista, é interessante porque ele se pensa um ponto de vida, e se pensa que a planta, e principalmente a flor, ela só se constitui coletivamente. Então, o modo e aí eu penso, claro, na floresta, porque tenho lido muitas coisas também sobre a floresta, sobre algumas comunidades indígenas, por causa de um projeto que estou fazendo na Amazônia. Então, a floresta ela é sempre coletiva. E a noção de controle também nunca é controle de é um processo auto-organizativo. Então, isso é muito interessante também para a gente pensar, né? Então, me parece que tem alguma coisa aí, apesar da gente, né? Falo eu, Sofia, e provavelmente todos vocês que estão aí, a gente já tem esse sentimento há muito tempo, né? De não ficar trabalhando com a aplicação de modelos, de não trabalhar com essas questões de centro-periferia, mas de centrar tudo. Mas talvez tenha alguma coisa para a gente aprender com essas bibliografias, porque me parece que elas começam a criar aproximações, por exemplo, com discussões de corpo que vêm sendo desenvolvidas por todo mundo que está pensando essa questão queer, né? Então, são modos de constituição do corpo na experiência e sem separar natureza de cultura, né? Isso é uma coisa muito próxima também dos processos de criação artística, porque a arte também sempre lida com isso. Essas reinvenções e reconstituições do corpo a partir dos ambientes em que se está e a partir da relação com os coletivos que vão emergindo. Então, tem alguma coisa interessante aí que eu acho que vale a pena a gente estudar. Mas eu não estou interessada só em estudar isso teoricamente. Eu estou pensando em como a gente pode subverter alguns modelos pedagógicos. Porque, no meu caso, por exemplo, diferente de vocês do SEM, como eu trabalho numa instituição, né? A PUC é uma instituição. A Sílvia também trabalha numa instituição, não? É complicado, é diferente, sim. É diferente porque, por mais que a gente fale em abrir mão desses modelos dados a priori, quando você está dentro de uma instituição, essas regras estão lá. É como quando você vai fazer uma curadoria também para algum lugar. Então, tem regras antes. Então, como é possível a gente lidar com isso de uma forma a desestabilizar as expectativas e trabalhar a partir das singularidades? Não é fácil, não. Então, isso eu até compartilho com vocês, que é uma certa agonia minha como fazer isso. Então, por exemplo, esse projeto pedagógico que eu estou agora, que lida com a parte rural da floresta amazônica, ali eu estou ligada a uma ONG que foi criada por um aluno meu de Artes do Corpo, chamado Tiago Cavalli. Ele criou um lugar lá chamado Casa do Rio. E ali ele tá fazendo vários projetos pedagógicos, mas que não está na estrutura de uma escola. Então, é na relação com os filhos de ribeirinhos, é na relação com algumas mulheres que fazem artesanato. Então, nesse movimento microativista, é mais fácil, fácil não é porque nunca nada é fácil, mas eu digo, você pelo menos não tem essa mediação institucional. Então, talvez tenha uma potência para trabalhar ali que é diferente.
Olha, mas eu gostava Então, muito, eu e não só eu, imagino, gostávamos muito de cruzar, atravessar essa tua experiência. Eu até estava-te a ouvir antes de tu falares dessa experiência específica na Amazónia, ou na parte mais rural da Amazónia, eu já estava a sentir que uma das coisas que me parece que pode ser uma ventania em relação à forma como a academia se poderia mover, é realmente abrindo estas porosidades de relações com outras formas de ser que acontecem e então abrindo as janelas, derrubando as paredes um pouco e permitindo que as experiências possam balouçar entre a academia, que tem as suas características, não é? E a não academia, as organizações mais selvagens, como o CEN, não é? Ou estruturas, organismos, eu até diria, mais do que organizações mais selvagens. De que maneira é que nós podemos aprender uns com os outros? Porque não, em algum lugar, as especificidades também são bem-vindas, no sentido que vão ajardinando determinadas características, umas e outras ajardinam outras. Penso é que quando sempre tropeça nessa impossibilidade de deixar o movimento fluir, é que há que sacudir essas coisas. Eu penso que esses cruzamentos era muito fixe. Eu estive agora, por acaso, com a Sílvia durante uma semana, estivemos durante uma semana numa residência artística, vá lá, em Santarém, que reuniu pessoas de diversas, que têm estado de diversas formas ligadas à geração de formas de co-aprendizagem, de investigação, de experimentação, e tinha o nome escola, exatamente. Tinha exatamente essa consideração do que é que poderia ser hoje escola ou não escola, pronto, mas perguntar. Eu gostava muito, e imagino que não sou eu, de estar um bocadinho mais mergulhada nessa tua experiência com essa, ou atravessar essa vossa experiência com essas paisagens mais rurais da Amazónia. Eu não sei, vocês não querem fazer algo aqui? Vocês não querem se alguém quiser, não sei se querem perguntar alguma coisa. Eu estou uma chata, mas eu vou gatinhar para o computador. A luz é... O que você falou do nevoeiro, do brain fog, e eu lembrei-me que uma das coisas que trabalhar com pessoas que têm ou deficiência, ou que são séniores, ou que ainda estão a gatinhar, que têm corpos muito diferentes de mim, sempre me ensinou imenso. Mas uma das coisas que eu penso há uns anos, quando trabalhei com a Andreia, dizem que o autismo está a aumentar, exponencialmente que está a aumentar. E não sei se está, se não está, mas eu punha-me a imaginar que a cidade era feita por autistas, ou então por pessoas com deficiência cerebral, como paralisia cerebral, como por exemplo o Nelson, nosso amigo. E como é que a gente se ia mexer nessa cidade? Não é? Quando ela diz que aprendeu a partir do nevoeiro que tinha no cérebro, está a ver? E que isso era um outro ponto de vista, não é nem melhor, nem pior, nem mais certo, nem mais exato. Então eu penso sempre... Mas é um ponto de vista, ainda ontem quando vínhamos atravessando com as fotografias da Ana Ferreira numa outra das paisagens deste percurso de pedras, o Pequeno Caos, apareceram, nós estamos a trazer imagens que a Ana Ferreira foi sentindo, fotografias, mas umas são tipo de há 15 anos atrás, outras são de há 2 anos, mas os lugares supostamente são os mesmos, mas claro está que não são os mesmos, os lugares, muitos deles estão profundamente desenergizados da pulsação da vida, não é? Porque foram transformados em lugares gourmet, mas curiosamente muitas dessas imagens trazem, ou algumas, pronto, para mim muitas, porque moram no meu coração, experiências com pessoas lado a lado que são corpos, lá está, não normativos, pessoas com síndrome de Down ou pessoas com paralisia cerebral, pessoas que sempre caminharam
com nós, pronto, pessoas que caminharam com nós pela cidade fora, e estávamos mesmo partilhando que realmente essas formas de ser não normativas, e não é só a deficiência, continuam a ser escondidas, como tipo na Idade Média, estás-te conta que não existe. Não têm qualquer tipo, esses corpos, quer dizer, eu, por exemplo, que sou supostamente um corpo normativo, não posso sentar numa cadeira quando vou a um espetáculo, por exemplo, tenho que me sentar no chão, dói-me as costas, não quero, pronto, mas isso também não é possível, não é? E eu sou uma coisinha, não é? Quer dizer, há realmente formas de ser tão diversas e essa extrema diversidade é tão escondida e eu lembro-me, infelizmente lembro-me de haver pessoas que vinham ter connosco a dizer: epá, mas vocês não podem estar na rua com pessoas assim, porque essas pessoas não é para a gente ver. Que horror, que horror. Pronto, não era para a gente ver. Mas é isso mesmo, Sofia, e inclusive a pobreza também, né? A pobreza também. Então, quantas vezes, agora mesmo, por exemplo, que estão começando as Olimpíadas, né, lá no Japão, esses grandes eventos esportivos, por exemplo, muitas vezes o que acontece? É uma higienização das cidades. E nessa higienização das cidades é para camuflar a pobreza também. Porque não é que você vai resolver alguma coisa, é só tirar da vista. Então, isso não é só para... A pobreza também é uma doença, então, né? Quando foi É aí uma no Brasil, anormalidade. foi um terror. Quando foi aí, acho que foi os Jogos de Futebol, eu não sou muito de grandes eventos, mas acho que foi, não é? Quando foi em 2014, foi um terror o que fizeram com os bairros do Brasil, pronto, de vários Exato. para esconder, exato. E isso há uma tradição nisso que vem há muitos anos. Então, por exemplo, outro dia, numa aula de História da Dança, a gente lembrava do convite, por exemplo, que na época do nazismo foi feito ao Laban para coreografar as Olimpíadas na Alemanha. E a princípio, ele aceitou, e quando Goebbels foi ver a coreografia que ele tinha feito, não só ele disse que não queria aquela coreografia, como não tinha mais lugar para Laban lá. Por quê? Porque havia alguma coisa no trabalho corporal de Laban que não afinava com a imagem de eugenia dos corpos arianos puros. Claro. Então, aquilo não interessava. Então, assim, é curioso, isso também, claro, muita gente já pesquisou isso, como em todos esses grandes eventos, aquilo que vai ter visibilidade, que é desejável, tem a ver, de novo, com o padrão, com a beleza, com a saúde, com a glorificação do corpo. Qualquer coisa que está fora disso não interessa. Então, às vezes, pode parecer repetitivo a gente voltar a falar nessas questões políticas, das singularidades do corpo, na possibilidade da existência, nesse campo menor descentrado, né, que não se alinha com os padrões. Mas eu acho que nunca é demais pensar e falar nisso, porque, infelizmente, essas questões continuam atuais. Elas seguem atuais. Então, é uma certa lógica de pensar que impera. Então, as situações mudam. Então, a situação que a gente vive hoje não é igual à situação do nazismo, não é igual à situação do colonialismo, mas tem uma certa lógica instaurada que continua presente. Que é uma lógica que... Oi? É muito forte, é muito forte, é muito profundo. Esse enraizamento dessa lógica. E muito dificilmente no nosso dia a dia nos vemos sacudir essas verdades que nos oprimem, que nos impedem de pensar, mas que tomamos como base de, lá está, da forma de conhecer ou da forma de gerar o encontro. É impressionante o quanto
o quanto há para abanar cada dia, porque realmente é muito, uau, muito fechado, parece uma bigorna. É isso, é isso. Eu tenho gostado também, acho que da outra vez também já falei para vocês, que tenho gostado de ler alguns autores africanos, como o Achille Mbembe, o Feuine Sarr, ou mesmo algumas autoras mulheres também, né, que estão trabalhando com essas discussões, e todos eles falam num extrativismo de subjetividade. Então, claro que o colonialismo ele fez isso, e fez isso, por exemplo, no Brasil também, a coisa do extrativismo das riquezas naturais, né? Então, fossem minérios ou florestas, mas há um extrativismo que é o extrativismo da subjetividade. É como drenar pessoas. E é isso que eu acho que dá essa sensação da bigorna, né? Que a Sofia falou agora. E não à toa tantas pessoas têm se sentido enfraquecidas. Então, uma forma de fortalecimento me parece que é estudar junto essas possibilidades descentradas, despadronizadas e que entendem tudo aquilo que falha numa situação mais estável, o que falha é o que tem a potência de criação. Então, isso tem me interessado muito, estudar não apenas como uma lógica de sobrevivência, mas também como uma possibilidade de conhecer algumas experiências que operam nesse sentido, com as quais talvez a gente possa aprender. Pois, eu sinto que é mesmo importante, porque isso tem que ser, a meu ver, ou a meu sentido, tem que ser um movimento contínuo, porque há alguma Sim. tendência para nós, pronto, não sei, se calhar para eu ou para aquilo que eu experiencio, sacudir e pensar, está feito, está sacudido, isso está sempre a desabrochar, está sempre a desabrochar, há que continuar remexendo. Eu não sei, Silvia, se tu queres trazer alguma coisa do teu estudo. Estava aí a sentir que vinha aí um falajar. Sim, não, o que eu ia dizer para vocês é que eu estou escrevendo sobre isso, e assim que eu terminar eu vou compartilhar com vocês, pois gostava muito de saber também o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que, Sofia, você, Margarida, vocês lembram daquele livrinho que eu escrevi chamado Corpo em Crise? Eu Claro acho que que lembro, vocês lembram dele. claro. Esse livro, ele esse ano está sendo traduzido para o inglês. E aí eu tive que ler de novo, pois fazia muito tempo que eu não li esse livro, que eu escrevi já tem 11 anos. E eu reli o livro por causa da tradução, né, para ver como é que estava a tradução, e eu fiquei pensando como há tanto tempo eu estou pensando nesses assuntos. E como agora, tem uns assuntos que parece que não mudam na minha vida, né? É como eu acho que eu estou abandonando o Butô, não preciso mais ler nada disso, aí agora vou traduzir o livro de Cunit sobre Artaud, me voltam várias coisas, então são uns movimentos que vão e voltam o tempo inteiro, né? E eu fiquei, Olha. Ah, Silvia! Ai, que bom, Silvia, que bom! Então, e este que estou escrevendo agora, que provavelmente será um livrinho bem pequeno, mas é uma continuação desse Corpo em Crise, que eu penso agora como atualizar algumas discussões que eu fiz naquele momento e que parece que se radicalizaram muito, né? E naquele momento eu atravessava justamente umas situações de crise bem difíceis, assim, pessoalmente, e agora, mais uma vez, estou frente a algumas situações que me fazem repensar o que é essa crise no corpo, e como lidar com isso, né? Então, olha, Então, Cristina, uma coisa fixe que a gente podia fazer era, quem quisesse, não é? Eu quero, mas com certeza não estarei sozinha. Tu envias os teus escritos
e nós enviamos uma coisa que a gente chamou língua de cabra, que é um escrito, tentacular. Olha o B já vem a rir. Se é a língua de cabra, ele já vem. Oh! Então vamos fazer isso. Está combinadíssimo. Vai ser muito bom. A língua de cabra do nosso sentir. Sem autor. Quem assina é a cabra. Adorei. Quem assina é a cabra. Tá ótimo. Eu quero ouvir o que a cabra tem a dizer. Bom, gente, então era isto. Silvia está lembrando das epidemias metafóricas, é isso mesmo. Pois é isso que eu pensava e ainda tem alguns assuntos que parece que não saem da minha vida, eu sigo com eles. Digamos que será sempre assim. Será sempre assim. Pois me lembro. Sempre novo, sempre exuberante, sempre a começar. Sempre novo, pois é. Pois eu lembro de uma entrevista uma vez com o Kazuo Ono, que depois perguntaram a ele aqui em São Paulo sobre o novo trabalho. E ele disse, não tem. Eu estou sempre coreografando a mesma coisa, nunca faço nada novo. É isso que é novo. É isso que é novo. Eu me identifico com ele, porque eu acho que eu também estou sempre falando do mesmo assunto. Mas está ótimo. Agora, olha, Cristina, agora são grandes títulos em epidemias metafóricas e paradigmas de imunização, ganham outro significado hoje. Então, Silvia, isso que eu pensei. Eu acho que tem muita coisa. Algumas coisas eu nem lembrava que eu tinha escrito nesse livro, porque faz muito tempo. E aí, quando eu voltei para ele, eu falei, nossa, mas tem muita coisa ainda para se dizer sobre isso, porque agora justamente virou uma outra coisa, né? É uma outra coisa. Paradigmas de imunização virou outra coisa, né? Então tem algo importante, talvez, para conversar sobre isso. Então, o que eu queria dizer era isso, Silvia, Sofia, todas vocês. Carolina! Fiquei com vontade, a Carolina ali também. Fiquei com vontade, assim que terminar, mandar para vocês em primeira mão, para vocês lerem. E aí a gente depois conversa. Isso. Oi, gente, vou ter que me despedir de vocês, que tem que ir com minha filha ao médico. E esta minha filha também foi um susto danado que eu tomei, pois ela teve câncer e foi operada, e estamos fazendo agora os acompanhamentos. E isso foi uma bomba na minha vida, mas felizmente ela está bem. Mas são os problemas das imunizações, então não é fácil. É mesmo. Não é moleza, não, mas não é moleza. Também acaba sendo um modo de valorizar a vida. Escusava de passar por tanto sofrimento, mas sim, mas agradecemos de coração. Não, já que as coisas aconteçam, que a gente saiba tirar proveito delas, não é? É isso, Luís, exatamente. É incrível que não aconteça, mas já que aconteceu... Era melhor viver sem isso, mas tudo bem, já que aconteceu, vamos nessa. E eu acabaram de me arrancar o cabelo também. Nada. Eu vi, você está sem cabelos. É só amor. Gente, obrigada, Cristina, obrigada. Um beijo grande para todos. Beijinho a cada um, muito obrigada. Isto fica gravado, a gente depois envia e depois vai estar também no filme que o Bruno está a fazer, do Pedras. Agora está a fumar cigarro, mas depois vai estar a fazer o filme. Tá bom, gente. Olha, então, um grande beijo para vocês. Tchau. Obrigada. Tchau, Silvia. Tchau, Sofia. Tchau. Tchau, beijo. Guilherme, que saudade! Tá. Já ano passado também. Obrigada, vou deixar de gravar. 1, 2.